Olá, pessoal. Eu creio que muita gente já utilizou, ou pelo menos já esbarrou, no narrador, que é um leitor de tela que acompanha o Windows 10. Você não precisa instalá-lo, ele vem acoplado, ok? E o que ocorre? Algumas pessoas, às vezes, se atrapalham um pouco com ele, na medida em que ele, ao ser ativado, primeiro muita gente não sabe como ativá-lo e desativá-lo. E por isso mesmo, às vezes, acaba ativando sem querer, não é? E aí ele aparece com uma tela de início lá, de boas-vindas, com um monte de configuração, a pessoa se perde. Então, eu vou mostrar aqui algo bem simples sobre o narrador, tá bem? Ele pode ser útil para você, por exemplo, eu estou aqui, ó, Insert Tape. Explorer. Eu estou usando o NVDA, aí eu desligo o NVDA, Insert Q. Vamos dizer que na realidade eu não estou desligando o NVDA, ele parou de falar. Não se sabe por quê, aí sei o que eu vou fazer agora. Porque se parou de falar, eu não consigo usar o computador. Então, vou desligar aqui o NVDA, o Insert Q, Encerrar o NVDA. Enter. Então, nós estamos simulando a situação. O NVDA parou de funcionar, talvez seja uma janela que está com alguma informação, algum problema aqui. Se eu fechar a janela, tudo volta ao normal, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ativar o narrador. Vou pressionar aqui, ó, Ctrl, Windows, Enter. Iniciando o narrador. Vejam que aqui o narrador está com a mesma voz que eu estava usando no NVDA, a voz do Daniel. Por quê? Porque você pode configurar isso. Como? Da seguinte forma, ó. Você pressiona. Se não aparecer a tela, aquela tela inicial, ou mesmo aparecendo, você não se preocupa. Você pressiona Ctrl, Windows, N. N. Configurações janela. Configurações. Aí olha só, vou dando tab aqui, ó. Vamos ver algumas coisas aqui. Link. Abrir início do narrador. Abrir início do narrador, não quero, tab. Link. Exibir o guia completo do narrador online. Também não quero. Aí é muita informação sobre ele, tab. Opções de inicialização. Permitir que a tecla de atalho inicie o narrador. Caixa de seleção marcado. Aqui, ó, é porque eu usei Ctrl Windows Enter para ativar. Inclusive, é o mesmo conjunto de teclas que a gente vai usar para desligar o narrador. Ctrl Windows Enter. Tab. Iniciar o narrador após entrar para mim. Caixa de seleção desmarcado. Aqui, ó. Se você deixar isso aqui marcado, assim que começar a ligar o seu computador, ele já começa a falar, certo? Só que se você deixou o NVDA fazendo a mesma coisa, aí fica duas vozes, aí é muita coisa, né? Nenhuma voz é ruim, mas duas é demais. Então, a gente deixa desmarcado, tá? Isso aqui, ó. Iniciar o narrador após entrar para mim. Caixa de seleção desmarcado. Porque senão começa os dois leitores de tela juntos. Tab. Iniciar o narrador antes de entrar para todos. Caixa de seleção desmarcado. Aqui é a mesma situação, sabe aquela tela de login lá, que você tem que colocar a senha e tudo? Então, a voz que você ouve lá, muitas vezes é a mesma do narrador, mas é porque o NVDA, lá na tela de login, ele usa a voz principal que está configurada aqui no Windows 10. Então, se a voz principal configurada aqui é Maria, e o narrador também é a voz Maria, aí o pessoal fala, o narrador já está falando. Não, não é. É o NVDA que está usando a voz Maria. O narrador só começa a falar de lá, da tela onde você insere senha, se isso aqui tiver marcado. Aí você não marca, tá bom? Quer ver? Eu vou colocar de novo, ó. Iniciar o narrador antes de entrar para todos. Caixa de seleção desmarcado. Tá bom? Então vamos lá, tá? Mostrar início do narrador quando o narrador for iniciado. Caixa de seleção desmarcado. Vejam que está desmarcado. Início é quando ele tem lá umas informações, a tecla do narrador é essa, tem um punhado de coisa. Aí você não quer que fique exibindo aquela tela toda vez, você só quer usar. Então você deixa isso aqui desmarcado, porque senão Ctrl Windows Enter aparece aquela tela. Vamos lá, tab. Minimizar início do narrador na bandeja do sistema. Caixa de seleção marcado. Aqui é o seguinte, bandeja do sistema é quando você vai lá no cantinho inferior direito da tela, você pressiona Insert B, ou vai dando Tab até ele falar barra de notificação, ali é a barra do relógio, né? Então, que você vai descendo com a seta, ele aparece, narrador, botão, tá bom? Você pode encontrá-lo ali, né? Personalizar a voz do narrador, escolher uma voz, Microsoft Daniel, Português. Então, aqui, ó, tá a voz do Daniel, aí você fala, eu não quero, então descer com a seta. Microsoft Zero Desktop. Aqui é uma voz em inglês, vou descer mais. Microsoft Maria Desktop. Viu? Então você pode escolher. Provavelmente a sua está em Maria, aí você sobe com a seta, ó.
Microsoft Daniel. Tá bom? Então vamos lá, Tab. Link, adicionar mais vozes. Aqui é para adicionar mais vozes, nós não vamos fazer isso, mais um Tab. Alterar a velocidade da voz. Controle deslizante em 10. Aqui você altera, vou descer com a seta, olha só como fica. 9, 8, Viram? 9, 10, 11, 12, 13, Fica rapidinho. 12, 11, 10. Deixar em 10, Tab. Alterar a densidade da voz. Controle deslizante em 10. Aqui, né, fica ao gosto do cliente. Se eu descer com a seta, ó. 9, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10. Seja a tonalidade, né? Vou dar Tab. Alterar o volume da voz. Controle deslizante em 65. Então aqui você altera, né? Sobe, desce com a seta, ó. 60, 60, 60. 60 tá melhor, vou dar Tab. Abaixar o volume de outros apps quando o narrador estiver falando. Caixa de seleção marcado. Isso aqui significa o seguinte, você está ouvindo uma música num player aí, o Windows Media Player. A hora que você usar o narrador, ele abaixa o volume da música, abaixa todo o som do computador para predominar, né, para prevalecer o volume dele, para você poder usar e fazer o que você deseja. Selecione onde você ouve a voz do narrador. Dispositivo de áudio padrão. Aqui você seleciona onde você pode ouvir a voz dele, por exemplo, você poderia desviar a voz dele para um fone de ouvido, entendeu? Desses P2, né? Então você pluga o fone P2 aqui e desvia para lá, né? Descendo com a seta aqui você iria identificar esse fone. Se eu fizer isso aqui, aí o som vai sumir, então eu vou deixar como está. Alterar o que você ouve ao ler e interagir. Alterar o nível de detalhes que o narrador fornece sobre texto e controles. 3. Todos os detalhes. Aqui o nível de detalhamento de tudo que ele fala, né? Você pode diminuir ou manter o padrão. O padrão é o máximo possível porque a pessoa está iniciando, né? Tab. Fazer voz do narrador enfatizar texto formatado. Caixa de seleção desmarcado. Bem, é o que ele disse aqui, né? Se você quiser testar isso, ele muda a voz diante de formatações, Tab. Ouvir fonética conforme você lê por caractere. Caixa de seleção desmarcado. No caso aqui, quando você soletrar, por exemplo, né? Seta para a direita, seta para a esquerda, aí ele vai falar foneticamente a letra para te ajudar a identificá-la, né? Você pode testar, aqui não está marcado para essa opção. Fazer narrador usar a pontuação para determinar pausas ao ler. Caixa de seleção marcado. Aqui tudo bem, né? Quando ele encontra um ponto final, ele faz uma pausa maior do que quando ele encontra uma vírgula, sabe? Ouvir palavras ao digitar. Caixa de seleção marcado. Aqui é interessante, já está marcado, né? Você digita uma palavra hoje barra de espaço, ele fala hoje, ok? Ouvir seta, tab e outras teclas de navegação enquanto digita. Caixa de... Aí, ó, tá vendo? Teclas de navegação, né? Então, quando você usa seta para cima, ele vai falar seta acima, algo assim. Tab. Ouça quando as teclas de alternância, como Caps Lock e Numlock, estiverem ativadas ou desativadas. Caixa de seleção marcado. Isso é importante, né? O Caps Lock, se você apertar, aí ele vai avisar para você, para que você não fique digitando, né, letras com maiúsculas sem saber. Ouvir Shift, Alt e outras teclas modificadoras. Aí, ó, essas teclas aqui ele pode falar para você ou não. Por exemplo, aqui, eu aperto, ele não fala nada porque não está definido para isso. Alterar ao receber avisos de Caps Lock durante a digitação. Sempre, caixa. Aqui ele avisa sempre. Então, se estão vendo as configurações, fica ao seu critério. Escolher configurações do teclado. Selecionar layout do teclado. Padrão, caixa de combinação, recolhido. Muito bem, aqui está para o teclado padrão, mas você podia colocar laptop e outra coisa. Selecionar tecla modificadora do narrador. Caps Lock ou Insert. Aqui você pode escolher a tecla modificadora, que nem no NVDA, né? No NVDA você usa, por exemplo, Insert T para saber o título, mas você poderia usar o Caps Lock no caso de um laptop, né? De um notebook, usando o teclado do notebook. Então você seleciona ali por padrão e o Insert. Bloquear a tecla do narrador para que eu não tenha de pressioná-lo para cada comando. Caixa. Aqui é meio um pouquinho mais complicado se bloquear essa tecla. Vamos para frente. Nos teclados virtuais, ativar as teclas quando eu levantar o dedo. Caixa de seleção desmarcada. Aqui uso com teclados virtuais e toque, né? Link,
Criar seus próprios comandos de teclado. Aqui é ousado, né? Para você criar, é mais avançado. Você vai criar os seus próprios comandos. Tab. Usar o cursor do narrador. Mostrar o cursor do narrador. Caixa de seleção marcada. Aqui ele mostra o cursor, né? Quem tem baixa visão ou boa visão vai poder identificar. Mover meu cursor com o cursor do narrador. Mover um com o outro cursor do... no caso do mouse com o do narrador, os dois juntos. Sincronizar o cursor do narrador e o... Aqui questão de cursor, né? Você vai sincronizar um com o outro. Ler e interagir com a tela usando o mouse. Caixa de seleção desmarcar. Aqui no caso, aí você usa o mouse, na medida que você usa o mouse ele vai lendo, vai falando. Selecionar o modo de navegação do cursor do narrador. Aqui tudo sobre cursor. Usar braille, link. Aqui já passa para braille. Então, pessoal, é isso aqui. Ok? Agora eu quero sair do narrador, o que eu faço? Ctrl Windows Enter. Saindo do modo narrador. E aí depois é só ativar o NVDA. Então, enfim, você viu que tem uma enormidade de possibilidades de configuração, todas bem intuitivas, fáceis. Eu penso que as principais são para você inibir o início dele lá na tela onde você digita a senha, dele começar junto com outro leitor como o NVDA, de você definir qual a voz você quer usar, a velocidade e aquelas outras questões ali, você vai julgar cada uma delas. Lembrando que você sempre pode voltar a essa tela, Ctrl Windows N de configurações e alterar como você quiser, tá bom? Então, ó, Ctrl Windows Enter começa, Ctrl Windows Enter desativa. Quando ele estiver ativado, Ctrl Windows N de nada para você alterar as configurações, tá bom? Espero que seja útil. Ah, e um detalhe importante, a Cortana é uma coisa, o narrador é outra. O narrador é um leitor de tela que acompanha o Windows 10. A Cortana é a assistente pessoal do Windows. Inclusive, ela usa uma outra voz chamada Ana, ok? Então, uma coisa não é a outra. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima.